Mortal Kombat é uma franquia incrível que faz muito sucesso, mas também faz escolhas horrorosas no desenrolar da história de personagens. Por envolver linhas do tempo alternativas, isso acaba gerando alguns retcons, que são mudanças nas histórias dos lutadores. Nesse vídeo, vamos falar sobre essas piores mudanças ao longo dos anos. E bora começar por Kuai Liang como Scorpion. Pois é impossível falar em retcon ruim e não pensar em Kuai Liang como Scorpion, né? Tipo, pra quê? Tradicionalmente, Scorpion sempre foi e sempre será Hanzo Hasashi, na minha opinião, né? O ninja do inferno movido por vingança que teve seu clã e sua família massacrados, virou espectro e passou a viver em função do ódio contra Sub-Zero e Quan Chi. Enquanto isso, Kuai Liang sempre foi o segundo Sub-Zero, o Sub-Zero do bem, digamos assim, né? Ele é irmão mais novo de Bi-Han, o Sub-Zero original. Ao contrário do seu irmão, Kuai Liang era um cara honrado, calmo e com um arco de redenção e liderança dentro do clã Lin Kuei. Cada um tinha sua identidade muito bem definida, eles já tinham até resolvido as pendências do passado e tinham uma relação bacana, algo que poderia ser muito bem explorado no futuro, mas não. Mortal Kombat 1 de 2023 chegou e estragou tudo. Nesse novo universo criado por Liu Kang, Kuai Liang não é mais o Sub-Zero. Ele agora assume o manto de Scorpion, enquanto Bi-Han continua sendo o Sub-Zero original. Vamos lá, em teoria a ideia é criar uma nova dinâmica de irmãos rivais, só que isso gera uma confusão enorme para quem cresceu com a mitologia antiga. O Scorpion deixou de ser um espírito vingativo ligado ao inferno e virou basicamente um ninja de fogo dos Lin Kuei, com motivações mais humanas e menos sobrenaturais. O problema? Bom, isso esvazia o conceito original do Scorpion, cara. O Scorpion não é só um cara com poderes de fogo, ele é um símbolo de tragédia, ódio, raiva e muito sangue. Além disso, o Kuai Liang como Scorpion entra em conflito com tudo que o personagem construiu ao longo da franquia. Kuai Liang sempre foi o contraponto moral do Bi-Han. O irmão que tenta fazer a coisa certa, que questiona o caminho violento do clã, que busca redenção e equilíbrio, com os mesmos poderes criogênicos. Pegar esse cara e transformá-lo em Scorpion é simplesmente trocar a skin e não uma evolução natural do personagem, sabe? Em vez de desenvolver o Kuai Liang como um Sub-Zero diferente, com seus próprios dilemas, talvez até resgatando seu nome de combate original, que era Tundra, a NetherRealm preferiu reciclar a marca Scorpion. Na boa, existiam tantas possibilidades, tantas alternativas, poderiam colocar o Hanzo como outro irmão, ou sei lá. Até hoje eu fico muito pistola quando penso nisso, sabe? O problema disso tudo, na minha opinião, é o legado. A pergunta que não quer calar: onde fica o Hanzo Hasashi nessa história? O cara que era o Scorpion nas linhas temporais anteriores. Bom, o pobre Hanzo perdeu o protagonismo e o peso simbólico. Todo o legado de fantasma vingativo de um clã destruído, seu codinome e até a sua mulher foram tomados dele. Na boa, que sacanagem, hein? Estamos falando aqui do principal personagem de Mortal Kombat, né? Onde os roteiristas estavam com a cabeça, cara. Será que pensaram que mantendo só o visual do Scorpion, isso ia fazer com que ninguém se importasse com a história dele? Pô, claro que não. Scorpion é muito mais do que uma kunai pegando fogo, uma caveira flamejante e correntes. Isso foi muita sacanagem. Kabal vilão em MK11. Eu sei que esse tópico é meio pessoal, mas pra quem acompanha a história do Kabal desde MK3, como vimos também em MK9, ver ele como só um bandidinho capanga em MK11 é algo muito irritante. Pensa comigo, originalmente Kabal era um ex-membro do Black Dragon, que largou o crime, virou policial e tentou seguir o caminho mais justo. Sim, ele foi um vilão no passado, mas quando Mortal Kombat 3 começa, o cara já estava arrependido pelos seus atos e luta para defender o plano terreno como forma de corrigir os erros do passado. Em Mortal Kombat 9, a gente presencia ele ser brutalmente queimado por Kintaro, ficando com o corpo todo deformado, necessitando da máscara e de aparelhos respiratórios para sobreviver. Uma vibe bem Darth Vader, né? Talvez Kabal não seja um herói como o Liu Kang, mas para vilão também não serve. O cara é mais um anti-herói, alguém com um passado sujo, mas que buscava redenção. O problema começa em Mortal Kombat 11, quando vemos as versões do passado do Kabal, que do nada, a NetherRealm simplesmente decidiu que ele era um cara mau caráter, ganancioso e sem escrúpulos. Não estamos falando de uma versão corrompida do cara. Afinal, uma vez no submundo, até mesmo Liu Kang, que era o escolhido, acabou virando um lacaio de Shinnok e Quan Chi. Eu tô falando aqui da versão viva e jovem do Kabal. Esse retcon, mano, ele realmente estraga o arco do personagem. Antes, ele era interessante justamente por ser um cara que tinha vivido dois lados, o mundo do crime e o lado da lei.
Isso criava um contraste legal, até porque o visual dele também sempre foi muito descolado, os poderes, né, tudo foi muito legal. E detalhe, em MK11 ele aparece sem as queimaduras e com os poderes, mas a gente sabe que na verdade ele só recebe seus poderes depois que ele passa pelo processo de queimadura, então mudaram tudo nele. Talvez a ideia dos roteiristas fosse mostrar um Cabal jovem quando era um recruta da Black Dragon, né, mas aí já acaba com a cronologia dele, pois ele aparece usando seus aparelhos e já está com o rosto queimado e tudo mais, o que só foi acontecer bem depois, quando ele já havia mudado de vida. Tá entendendo como isso não faz muito sentido? O que eu acho é que alguns roteiristas de Mortal Kombat pegam apenas o visual do personagem, pouco se importando para a lore, e assim algumas monstruosidades como essa acontecem, né? Sindel malvada desde o início? Bom, vamos começar por uma das mudanças mais revoltantes da história de Mortal Kombat, que revela que Sindel era malvada desde o início. Se liga, antes de Mortal Kombat 11, a lore da personagem era bem clara. Sindel era uma rainha bondosa de Edenia, esposa de Geralt, que foi assassinado por Shao Kahn durante a invasão do reino. Desesperada e sem saída, ela acabou sendo manipulada e se sacrificou para criar um selo impedindo o Shao Kahn de fazer aquelas barbaridades com outros reinos. Ou seja, ela não era uma vilã por natureza, mas uma vítima do conquistador da Exoterra. Tanto é que todo o plot de Mortal Kombat 3 envolve o seu retorno, feito através de feitiçaria, a transformando em uma capanga de Shao Kahn e também a sua imperatriz. Mas isso de maneira forçada, ela estava com a mente dominada por lembranças forjadas e tudo mais. Isso dava um peso dramático gigante para a personagem e explicava por que a Kitana cresceu longe da mãe, acreditando em mentiras durante anos. Dito isso, chega Mortal Kombat 11, em específico a expansão Aftermath, e simplesmente joga toda essa história no lixo. Do nada, a NetherRealm decide que na verdade Sindel sempre foi maligna, que ela traiu o Rei Geralt por vontade própria, se aliou ao Shao Kahn porque ela queria poder, luxo e dominação, e que nunca foi manipulada por ninguém. Aqui ela não era vítima, era cúmplice, apaixonada pelo jeito machão e dominador do Imperador Bandidão. Fala sério, né? Isso muda completamente o sentido da personagem e apaga décadas de construção emocional. A Sindel, que antes era trágica, agora vira só mais uma vilã sádica que curte ser cruel e debochar dos outros. Em termos de personalidade, ela vira praticamente ali uma personagem do mal, cheia de frases maldosas e prazer em torturar. E olha só, tente me entender, tá? O problema não é a Sindel ser uma vilã. Na boa, Mortal Kombat sempre teve vilões muito bacanas. O problema é destruir a história que já existia e que já era muito boa. Esse retcon bagunça toda a relação dela com a filha. O plot de MK3 vira uma tremenda salada. Antes, a dinâmica era dolorosa. Uma mãe que foi separada da filha por manipulação e tirania. Mas em Mortal Kombat 11 vira quase uma relação fria e distorcida, onde Sindel trata a própria filha como um peso. Isso enfraquece o impacto emocional da família real de Edenia e tira o peso trágico de toda a história. E tem uma coisa importante com isso, tá? Esse retcon jogou a imagem do Rei Geralt no lixo, porque ele deixa de ser uma vítima da invasão para se transformar em um marido traído e visto como fraco. Pobre Geralt, hein? General Shao. Outro retcon que fez um downgrade violento em Mortal Kombat foi a transformação de Shao Kahn no General Shao. Durante décadas, Shao Kahn foi apresentado como o grande tirano da Exoterra. O bicho era o Imperador Supremo, conquistador de reinos, vilão de tudo. O cara era a definição de chefão final. Sabemos dos problemas causados por ele em toda a franquia, tanto no original, onde ele vence e prova que é o bichão mesmo, como na linha temporal alternativa, onde o cara é derrotado. Bom, aí chega o reboot de MK1 e decide que nesse novo universo, Shao não é Kahn coisa nenhuma, ele é apenas o General Shao, um comandante militar a serviço da realeza da Exoterra. E se liga que eu vou virar o advogado do diabo aqui, tá? E dizer que a ideia em si não é ruim, pelo contrário, é até interessante. Mostrar o Shao antes de virar o tirano absoluto, como um militar ambicioso que ainda não tomou poder, é legal. Sabemos que em linhas passadas anteriores, o cara era um conselheiro de Onaga, o Rei Dragão, e conseguiu dar o golpe no bicho, provando que sempre foi um homem poderoso, certo? Mais ou menos. O problema é que durante a história de MK1, o cara é totalmente escanteado e não representa nenhum tipo de ameaça, por mais que o jogo tente te convencer disso. Eu sei que o vilão da história era outro e que é preciso de espaço para desenvolver melhor os personagens, mas General Shao é um cara que simplesmente tá ali. A gente sabe que ele quer dar o golpe, todo mundo no reino sabe que ele quer dar o golpe mesmo, mas tipo, meio que ninguém se importa, sabe? Ele não parece tanta ameaça assim. E beleza, faz sentido por a linha do tempo ter sido reescrita pelo Liu Kang, por ele ter feito com que o General Shao fosse esse personagem e não um cara com muito poder.
mas seria legal a gente ter visto eles mostrando realmente que é uma ameaça, ele ter mais feitos na história, coisa que não acontece, né? Pelo contrário, toda vez que ele luta, ele toma um pau pros outros personagens. Clone adulto de Mileena em MK9. Vamos falar agora sobre um dos retcons que incomodam bastante os fãs aí da Mileena, né? Durante os eventos de MK9 de 2011. Esse jogo resolve mostrar que ela foi criada já adulta, em laboratório, em vez de ter crescido desde a infância ao lado da Kitana, como muita gente entendia na história original, né, da primeira linha temporal. Antes desse reboot, a relação entre Kitana e Mileena sempre teve um peso meio irmãs rivais, né, ao melhor estilo novela mexicana mesmo. Duas figuras muito parecidas, criadas sob a influência de Shao Kahn, disputando espaço, identidade e poder dentro do Império da Exoterra, para mostrar o seu valor perante ao pai adotivo. É claro que nos jogos clássicos não havia tanta explicação sobre a origem dos personagens, então os fãs sempre interpretaram que Mileena fazia parte da vida de Kitana desde sempre, na espreita, né, observando e invejando a irmã. Quando o MK9 chega e revela que a Mileena é um clone criado magicamente a partir do DNA da Kitana misturado com Tarkata, e que ela basicamente já nasce adulta, ela não tem a parte da história dela conviver com a Kitana, isso muda completamente a dinâmica emocional entre as duas. A rivalidade deixa de ser algo construído ao longo dos anos e vira quase como um conflito instantâneo, criado artificialmente. E isso muda tudo. Mileena não cresce invejando a Kitana, não vive anos sendo tratada como substituta imperfeita, não passa por um processo lento de rejeição e frustração. Ela já surge do mundo com raiva, com instintos violentos, sendo de cara ali uma cópia distorcida da princesa de Edenia. Antes, imaginávamos que Mileena viveu anos se comparando a Kitana, sendo forçada a se esconder por conta da boca Tarkatana, crescendo em ressentimento e ódio. Já em MK9, ela vira uma cópia deformada, criada ali nos poços de carne graças ao Shang Tsung. Uma diferença significativa e que dá uma boa enxugada na história da personagem, mas de uma maneira ruim. Devorah participando da história antiga da franquia. Pois é, agora a gente vai falar em forçação de barra, olha só. Devorah é uma personagem bem interessante que apareceu pela primeira vez em 2015 durante MKX, certo? Quando a personagem foi apresentada no jogo, ela surgiu como uma criação nova, uma assassina Kaitin, fria, calculista, oportunista e com aquele visual grotesco de inseto. O problema começa quando os roteiristas do jogo decidiram incluir a personagem em eventos passados da história do game. Esse retcon altera os eventos do game, incluindo Devorah em momentos antigos e importantes, como em Mortal Kombat 2, por exemplo, o que não tem nada a ver. É como se a Devorah sempre estivesse em momentos importantes, como uma espécie de testemunha histórica onipresente, aparecendo em flashbacks de momentos clássicos que ela não tem nada a ver. Por exemplo, tem um momento que um flashback revela que Devorah estava participando da captura dos monges Shaolin ao lado de Baraka, presenciando confrontos com Raiden, Liu Kang e Kung Lao, e ainda por cima envolvidas em tramas políticas logo após a morte de Shao Kahn. Tipo, que? Se realmente isso aconteceu, onde estava essa personagem durante os acontecimentos de MK2, MK3, MK4, enfim? Em vez de construir a importância da Devorah a partir de ações no presente, o jogo reescreve o passado para fingir que ela sempre foi crucial. O que, convenhamos, tá longe disso. Quando você começa a inserir personagens novos nesses momentos sem nenhum tipo de preparação, a sensação é de remendo, algo feito na pressa, mal feito mesmo. Além de querer elevar a importância de uma personagem goela abaixo dos fãs, e isso não costuma ser bom, né? Relacionamento entre Kotal e Jade. Outro retcon que pegou muita gente desprevenida em Mortal Kombat 11 foi o surgimento do relacionamento entre Kotal Kahn e Jade. Pois é, até MKX, a Jade sempre foi apresentada principalmente como a guarda-costas e best friend ali da Kitana, e sua identidade sempre girou em torno dessa relação, proteger a princesa de Edenia e ir contra Shao Kahn e suas conquistas. Ela nunca apareceu envolvida romanticamente com figuras do poder da Exoterra. Pelo contrário, a Jade sempre foi a personagem que desconfiava dos governantes. Era ela de classe operária mesmo. MK11 chega e larga a bomba. Kotal Kahn e Jade tiveram um relacionamento intenso no passado, e não foram só amassos sem compromisso, só um peguinha não. A gente tá falando de amor mesmo, com direito a diálogos carregados de emoção. Novamente, na teoria, isso poderia ser interessante. Eu até gosto, de verdade. Um romance entre uma guerreira leal a Kitana e o imperador da Exoterra abre espaço para conflitos polêmicos, mas o que incomoda é que esse romance surge do nada. Não existe uma construção, menções ou nada que indique que esse lancinho existia antes, sabe? MK9 e MKX poderiam mostrar ou indicar algo, mas a gente não teve nada.
Esse lance foi criado realmente em MK11, só para adicionar um drama rápido, o famoso novelão mexicano. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários quais desses retcon mais te incomoda. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal. Valeu, até mais!